Minha cara Marisa, meu bom Luiz, saudades aí do estúdio. Voltamos aqui à nossa participação online e a vida segue. Boa tarde a vocês, meus caros ouvintes, também muito boa tarde. Nossa eterna falta d'água. Salvo engano, pela primeira vez, um vereador fala da gravidade da escassez de água potável em Livramento e cita a causa disso. Na sessão de 17/7, portanto, recentemente, o vereador Josemar Miranda citou que a Embasa distribui menos água do que a população efetivamente precisa. Lembrou ele que o número de ligações de água cresce a cada dia por toda a cidade, mas o sistema de captação e de tratamento continua o mesmo. E é o que temos repetido aqui constantemente. Josemar cita ainda que os bairros que mais sofrem com a falta d'água são o Benito Gama, a Estocada e a Barriguda, exatamente porque ficam em posições extremas em relação ao centro da cidade. E ele diz que vai piorar muito a partir de meados de agosto, em que as pessoas vão gritar por água, com o advento do conhecido fenômeno atmosférico El Niño, que esquenta muito o tempo e que deve ser, segundo as previsões meteorológicas, deve ser o mais quente de todos os tempos. Vamos ficar aí de prontidão. Questões esquecidas. O prefeito Ricardo Ribeiro, de Livramento, tem mostrado muitas obras relevantes, sem dúvida, como os novos e modernos prédios escolares, segundo ele, feitos com recursos do governo federal e também com dinheiro do orçamento municipal. Mas é preciso a gente ficar atento para algumas coisas. Por exemplo, o prefeito não explica o motivo, qual a necessidade de fato dessa ampliação física da rede escolar. Pois tem sido dito, e a própria administração sabe disso, que houve uma grande evasão escolar, ou seja, houve diminuição das matrículas, além do fechamento de mais de 70 escolas nos últimos anos. Então, se a gente fecha a escola de um lado, não teria, em tese, por que construir de outro, né? E o prefeito também não fala nada sobre a urgente necessidade, como eu disse há pouco, da urgente necessidade de ampliação do sistema de abastecimento de água, notoriamente defasado há mais de 20 anos, e nem fala da construção de um novo sistema de esgoto. Livramento não tem mais sistema de esgoto. E o quadro, tanto da água como do esgoto, para os próximos anos, é de muita preocupação. E o que temos visto é que não existe planejamento para esses dois setores, pelo menos para os próximos anos, né, como seria esperado. Cão que morde carro. Em Livramento há todo tipo de absurdo. No trânsito, o trânsito indica o motorista para ir para a direita, ele vai para a esquerda, né? Na limpeza urbana, o mato cresce pela cidade, parece uma zona rural. Nos postos de saúde, onde falta assistência médica adequada, na água, como acabamos de ver, e no esgoto. E agora surge o cachorro que morde carro. Na Câmara, dia 14/7, quando apoiou um abaixo-assinado contra os cães de rua na cidade, o nobre vereador Márcio Alan disse algo bizarro, no meu modo de ver, envolvendo ele próprio, no bairro São José, onde ele mora, ao dizer que lá também se proliferam os cachorros. E segundo ele, abre aspas, o cachorro avançou no carro, mordendo o carro. Ele se referia ao carro dele. Mas não citou quais foram os danos causados pela mordida na ferragem do automóvel. É muito estranho. Daqui a pouco, carros vão morder cachorros. Atropelar e matar bichos, a gente já sabe. Eles já fazem e ficam impunes. Tá devendo? Renegocie. Será de hoje, 24 de julho, até 11 de agosto, o mutirão Renegocia para renegociação de dívidas com bancos, no comércio, contas de luz, de água, de telefone. E não tem limite de valor da dívida e nem de renda. É um programa do governo federal que será realizado de forma presencial em todo o Brasil. Aliás, já está sendo realizado, né? Imagina-se, em todo o Brasil,
nos órgãos de defesa do consumidor, que são o PROCON, são mais de 900 PROCONs, se não me engano, Ministério Público, Defensoria Pública, associações de defesa de consumidor e outros, né? Agora, não confundir com o Desenrola Brasil, são duas coisas diferentes. E uma das diferenças do Mutirão Renegocia para o Desenrola Brasil é que, como eu disse lá antes, o mutirão não exige limite, nem do valor da dívida e nem de renda. O Desenrola Brasil exige. Portanto, se você estiver encalacrado de dívidas, corre lá. Mas, corre lá, renegocie, mas organize sua vida financeira, né, para não se endividar de novo. Agora, se você é um devedor, quanto mais, como um amigo meu me confessou que era, aí não adianta, você vai limpar seu nome e vai se endividar de novo e não vai pagar novamente. Então toma cuidado, cumpra seus compromissos e aproveite essa oportunidade aí que está sendo dada pelo governo federal. E, por último, de modo geral, as pessoas não se preocupam com o que acontece fora de suas vidas. E muita coisa ruim acaba acontecendo, que não depende, ou não dependem de nós, mas afetam todo mundo. No seu livro Horror Econômico, a escritora francesa Viviane Forrester alerta, por exemplo, para um fenômeno lá na França, que já é realidade, mas que ocorre em todo o mundo civilizado, em todo o mundo capitalista. Ela fala da exploração do ser humano pelos sistemas de produção. Esses sistemas, claro, garantem a nossa subsistência com alimentos, com equipamentos, com roupas, com remédios, geram empregos e geram renda para as pessoas. Mas eles só se preocupam com o lucro deles, né? E as pessoas, de um modo geral, independente disso, costumam ser avaliadas e valorizadas a partir da sua capacidade de trabalhar. Ou seja, se não tem capacidade de trabalhar, se é um inválido, se não está preparado, ele não vale muita coisa para o sistema. E a gente vê no dia a dia, o ser humano costuma avaliar o outro pelo título ou pelo dinheiro que ele tenha. É a questão do DR, a questão da conta bancária. Quem não tiver nada é visto como alguém inútil. Aí, como qualquer coisa inútil, corre o risco de ser descartado. E já é discriminado, né? Separado. Geralmente recebe um rótulo, o pobre, o deficiente. E esse é o receio que deve e precisa ser objeto de reflexão por todos nós, para que qualquer tentativa de restrição, como teme e praticamente anuncia a escritora francesa, seja combatida, seja evitada. É necessário o máximo de atenção, pois, como lembra a escritora, tudo começa de forma sutil e lentamente. Ela diz, por exemplo, fazendo as seguintes indagações, como: por quanto tempo ainda vamos aceitar ser enganados? Permaneceremos cegos ao perigo? E ela afirma: o navio já naufragou, mas nós preferimos não admitir e continuar a bordo, em vez de tentar algum meio de salvação. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje, minha cara Marisa, meu bom Luiz, e tenham todos um bom ânimo.